Vocês se lembram, se lembram por que a gente tem, o que a gente tem de 3 conselhos evangélicos? Vocês se lembram? A gente falou disso no mês passado. Os 3 conselhos evangélicos, vocês se lembram? Quais? Para falar, Lu. Castidade, é isso mesmo. Todo consagrado, ele precisa viver os 3 conselhos evangélicos que nos foi ensinado por Cristo e que nos faz ser espelhos de Cristo, que é a pobreza, a obediência e a castidade. É o Cristo que foi pobre, o Cristo que foi obediente e o Cristo que foi casto, né? Então hoje nós vamos partilhar um pouco sobre a castidade. Nós estamos precisando muito de um pincel novo, mas esse aqui ainda dá para o gasto. Castidade, né? O que vocês entendem por castidade? Algo tão pouco falado no nosso tempo, né? E algo até ridicularizado por alguns pensadores do tempo atual e que a sociedade hoje vê até com certo preconceito. Algo que eles se julgam até atrasado, né? Castidade é algo atrasado, é algo de antigamente, né? De se vivia antigamente. Mas esse é um pensamento que não é o pensamento da igreja e o pensamento de Cristo. A castidade para nós é algo muito atual, para aquele que quer ser consagrado. E não só a castidade de questão de que se pode fazer sexo, se não pode fazer sexo, mas numa amplitude de castidade. Mas para mim entrar aqui no tema que eu vou falar, eu queria que se alguém quisesse colocar, só para a gente entender assim, o que vocês entendem por castidade? O que vocês entendem por castidade? Se é que, né, assim, a partir daquilo que vocês ouviram falar, a partir de alguém que te contou alguma coisa, a partir daquilo que você viu. Porque quando fala que a gente tem que viver a pobreza, a obediência e a castidade, o que vocês entendem da castidade? O que seria viver a castidade? Cri, 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 cri. Que, gente? Pode falar. Eu estou fazendo mais dinâmica assim, porque senão vocês vão dormir, esse calor todo. Só que vocês têm que falar, que se vocês dormirem aí não adianta. Hã? Está dentro de buscar a santidade? Sim, com certeza. É um dos preceitos que a gente precisa para buscar a santidade. Se não vivermos a castidade, não temos como buscar a santidade. O que mais? Pode falar, gente. Não tem problema falar alguma coisa que às vezes não está dentro do contexto. Boa tarde. Vocês deixaram você entrar com essa camisa aqui? Que isso, meu amigo. Essa camisa aqui não é muito permitida nesse ambiente, não. Viu? Apesar que esse time desse ano está disputando só o Campeonato Mineiro, né? Entendi. E aí? Você está achando bom, né, Rafael? E aí, gente? Então eu vou continuar aqui. Eu gostaria muito que vocês participassem, justamente para vocês se manterem acordados. Porque senão vocês vão acabar dormindo. Mas a castidade, nós entendemos ela como a nossa capacidade de amar. Capacidade de amar. Por que capacidade de amar? Porque castidade está relacionado sim com a nossa afetividade e sexualidade, está relacionado diretamente com o que a gente é, mas a vivência da castidade está nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, em tudo que a gente faz. Porque se a gente resumir a castidade só em questões sexuais, nós estamos limitando demais algo que é muito grande. Porque castidade está ligada à pureza. E a pureza não está só na questão da prática da sexualidade, mas ela está também nas questões dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Às vezes, por exemplo, eu luto para ser puro na minha sexualidade, mas eu sou desonesto nas minhas atitudes. Isso também é contra a castidade. Porque a pureza da castidade, ela está em tudo. Por isso que a gente fala que é a nossa capacidade de amar. Porque, não sei se vocês já pensaram, mas o amor é o principal motivo pelo qual nós somos criados por Deus.
Você foi criado por Deus para amar. O principal motivo foi esse. E qual que seria o contrário de amor? O que é o contrário de amor? O desamor? Foi ótima. Mas não é o desamor, não. O ódio? O contrário do amor é o ódio? Quem acha que é o ódio, levanta a mão. Quem não acha nada? Então é o quê, se não é o ódio? Você não lembra o que é? O que é o contrário do amor? Não sabem? É o ódio ou não é o ódio? Você acha que é o ódio? Então o ódio não é o contrário de amor. O contrário de um amor chama-se utilitarismo. Ah, vocês já ouviram isso em algum lugar? Eu sei. Por que é utilitarismo, gente? O ódio, ele está muito relacionado a uma certa expressão em relação a alguém. Mas amor é muito mais. Amor é muito mais do que eu sinto por alguém. Por exemplo, eu sinto amor pelos meus filhos, mas sentir amor é algo muito pequeno. Amor é uma atitude, é uma escolha, é uma entrega, é uma doação. Então, o que é o contrário do amor é o utilitarismo. Então, em tudo na minha vida que eu coloco utilitarismo, eu estou sendo contrário ao amor, eu estou pecando contra a castidade. Por exemplo, quando a gente fala de sexo, né, para vocês entenderem bem. Hoje, diante do relativismo do mundo, o sexo se tornou algo de prazer, simplesmente. Ou seja, eu utilizo do outro para eu ter prazer. Isso é o contrário de amor. Eu estou fazendo do outro um objeto para me satisfazer. Isso é utilitarismo. Porque se a gente entender que o meu relacionamento com o outro, seja na sexualidade, seja em todos os outros relacionamentos que eu tenho, ele tem que ser um relacionamento de doação, de entrega, de eu me doar pelo outro, aí sim eu estou vivendo o amor. Aí sim eu estou vivendo a castidade. Aí sim eu estou me propondo a estar pleno na castidade e não no utilitarismo. E isso é tão profundo, porque se a gente olhar para as nossas relações humanas hoje, as pessoas se relacionam muito mais porque precisam do outro do que porque querem fazer algo pelo outro. O amor hoje ele se tornou algo tão banal que a gente vai se relacionando com as pessoas, mas a gente só consegue amar quem nos dá algo em troca. E não percebemos que amor é aquele que não espera nada em troca. E aí vem a beleza da castidade. Porque a castidade é uma forma, uma escola para a gente amar. Para a gente colocar pureza, não colocar segundas intenções nas nossas relações. Quando você está pecando contra a castidade? Quando tem segundas intenções nas suas relações. Quando você vai se relacionar com alguém, ou com alguma coisa, ou com alguma situação e tem segundas intenções naquilo. Ou seja, eu quero sempre ter algo em troca. Eu quero sempre trazer do outro para mim e não me doar por completo. A castidade está aí. Por isso que a igreja coloca na questão da sexualidade, porque aonde mais pesa é sim na sexualidade. Porque a nossa sexualidade é o que a gente tem de mais bonito. O maior dom de Deus para o ser humano foi a sexualidade. Quando Deus nos deu a sexualidade como um dom, Ele nos deu aquilo que a gente tinha de mais sagrado. Quando Deus cria o homem, do homem tira a mulher, da costela do homem tira a mulher, e diz que os dois serão uma só carne, naquela união está a mais perfeita união que o ser humano pode conseguir. E aí, a partir dessa vivência, que é a maior de todas, por exemplo, assim, eu falo do meu casamento, por exemplo, a pessoa que mais me conhece é a Carla. E não conhecer só meus pensamentos, meu jeito de ser, mas me conhece até fisicamente. Não é? A pessoa que mais conhece o marido, é a esposa. Ou seja, nós somos as pessoas que temos mais comunhão. Por isso que a castidade tem que ser primeiro aqui, no campo da sexualidade. Por quê? Porque é onde a gente mais vai se relacionar de forma mais profunda com o outro. Eu não vou ter nenhum relacionamento tão profundo com ninguém como eu tenho com a Carla. Justamente por conta da sexualidade. Portanto, ali tem que estar a castidade. Mesmo casado, mesmo daqui uns anos, quando a gente chegar
numa fase da nossa vida que nós não vamos mais ter a prática sexual, mas vamos ter o amor. Ali tem que estar a castidade. Ou seja, a doação e a pureza na relação. Por isso que a igreja enfatiza muito a castidade na sexualidade. Por quê? Porque é o que a gente tem de mais sagrado. Eu pergunto para você, o demônio, ele quer destruir a nossa vida com Deus. Ele quer nos tirar de Deus. Por onde que ele vai começar? Pelo que é mais sagrado. Concordam? Gente, de todos os combates que a gente vive no relativismo no mundo, que o mundo coloca como relativo, que o mundo não dá importância, que o mundo deturpa, de tudo que a gente tem diante da nossa fé, o que mais é deturpado é a sexualidade. De tudo. De tudo. Se nós pensarmos, por exemplo, no nosso corpo, como homens e mulheres, existe algum apelido para algum órgão do seu corpo que não seja o órgão genital? Ou não? Tantos apelidos quanto? A mão, por exemplo. Eles colocam nomes na mão, nomes diferentes, a mão. E por que no órgão genital a gente fala tanta coisa, tanto apelido e tanto... É ou não é? É tanto assim, se cria uma coisa em torno daquilo, porque é o mal, né? Uma cultura que o demônio vai agindo nela para desvirtualizar aquilo, para tornar aquilo algo sujo, para tornar aquilo algo impuro. E não é verdade. Porque é o que a gente tem de mais sagrado. O que nos faz ser imagem e semelhança de Deus, mais do que a procriação, por exemplo, de um Deus que é criador. Deus que criou tudo, não é? O homem e a mulher, quando se relacionam, eles geram uma vida, não geram? O que nos aproxima mais de ser imagem e semelhança de Deus do que isso? Qual toque nosso, toque humano que a gente faça, que nos aproxime mais de sermos imagem e semelhança de Deus do que o ato de gerar uma vida? Ou seja, de participarmos da criação, de ajudarmos o Criador a criar. Isso está tudo em torno da nossa sexualidade. Portanto, a pessoa que se é chamada a viver um voto de castidade, um conselho evangélico da castidade, ela precisa buscar nas suas atitudes, em todas elas, uma pureza para o amor. E principalmente no campo da sexualidade, que é onde mais somos atacados, que é onde mais somos, como se diz, né? Recebemos pensamentos, ideias que nos fazem pensar que muita coisa que a gente escuta é relativo, né? Que não é tão importante assim. Hoje em dia não é mais desse jeito, né? A gente escuta isso às vezes, né? Antigamente que era assim. Sexo antes do casamento, não. Hoje em dia não tem isso mais, todo mundo faz. Antigamente que não era assim. Bom, nós não podemos aceitar esse relativismo na nossa vida. Porque a castidade é um dom de Deus dos mais lindos e maravilhosos, que precisamos cuidar e cuidar de forma concreta e de forma profunda. Bom, passando para frente, a castidade nos nossos relacionamentos, ou seja, entender que os relacionamentos são um bem verdadeiro. A castidade ele abrange todos os nossos afetos, porque está naquilo que eu sou. A sua afetividade, a sua sexualidade revelam quem você é. Está a sua identidade. Por exemplo, quando um neném nasce, né? E aí hoje em dia não tem isso mais, mas hoje em dia não é que não tem isso mais, hoje em dia estão tentando mudar isso. Mas quando nasce um bebê, né? O dia que o Pedro lá do Valdo nasceu. Que dia que foi? 29 de fevereiro. Quando Pedro nasceu, nele, mesmo ele ainda tendo horas só de vida, não precisou de quase nada, ou precisou só de olhar para ele, já sabia quem que ele era, não sabia? Já tinha uma identidade impregnada nele, concordam? E essa identidade, primeiro física, e na medida que ele fosse se desenvolvendo, vai nascendo também uma identidade psicológica, emocional, né? De personalidade, que faz dele um homem. Portanto, essa identidade faz do que a gente é. Não só no que a gente é enquanto, eu sou o homem, eu sou a mulher, não nesse sentido só, mas enquanto missão, enquanto projeto de Deus.
Porque por mais que às vezes tem alguns, e aí daqui a pouco o Valdo vai falar, que não se casam, porque tem a vocação daqueles que não se casam, que é uma vocação, mas a vocação de ser homem e mulher, não tem jeito da gente fugir dela. A gente já nasce com ela. É uma identidade que nós temos. E com missão própria de ser homem e de ser mulher. Com missão própria de ver uma vida diante daquele plano de identidade. Então a nossa afetividade, a nossa sexualidade, ela é a nossa primeira vocação, porque ela é a nossa identidade enquanto pessoa. E não tem como a gente mudar ela. Por mais que às vezes a gente escuta algumas teorias aí, mas são teorias que às vezes não tem jeito da gente encontrar razões, até mesmo científicas, para fugirmos disso. De que nós nascemos para ser homens e mulheres. Aí você pode até, abrindo um parênteses, dizer assim, mas tem pessoas que às vezes se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo. Essa questão da homossexualidade, ela não muda o ser homem e o ser mulher. Ela muda sim um desejo. Ela muda sim uma atração. Mas o que a pessoa é não tem como mudar. E às vezes a gente tem muitos preconceitos com a igreja, porque a igreja não aceita, porque a igreja não deixa. A igreja, em momento algum, a igreja não quer aceitar uma pessoa que se sente atraída por alguém do outro sexo. Ela não aceita a prática. Ela quer que aquela pessoa se guarde a castidade. Mas ela entende o sentimento daquela pessoa. Agora, o que a igreja fala é que não tem jeito de, mesmo um homem que é atraído por outro homem, deixar de ser homem. Ele é homem. Ele é um homem que se sente atraído, mas ele é homem. Está uma identidade natural, impregnada naquela pessoa. E que o relativismo também vem tentado, mudar nosso pensamento, mudar nossa consciência, para que a gente comece a pensar de forma diferente. Mas isso tudo que eu estou falando envolve muita castidade por isso. Porque a castidade é a gente viver a nossa natureza. E na pureza dela. Eu sou puro, eu busco viver puro na minha natureza. Enquanto pessoa, enquanto identidade. Dentro da questão da castidade também, existem alguns mistérios, E aí são do âmbito espiritual. E mistérios que nos ajudam a viver essa prática da castidade, porque não é fácil viver castidade. Estou falando tudo isso para vocês aqui, de algumas teorias muito bonitas, mas vamos olhar na prática, O Kleber e a Jerusa estão noivos, eu namorei 7 anos, Tive meu tempo de noivado também. Os dois já estão casados, mas também tiveram tempo de namoro. E aí eu estou falando enquanto casal, mas enquanto qualquer pessoa. Não é fácil buscar uma pureza nas nossas relações. Porque nós temos desejos, nós temos instintos, nós temos vontades. E isso é inegável. Como é que eu nego isso? Se a gente encontrar um casal de noivos, por exemplo, como os dois, que estão aí para casar ano que vem, esse ano. 10 de dezembro, estão todo mundo convidado para o casamento dos dois. Apesar que ele é cruzeirense, mas tudo bem. Se os dois chegarem e falarem assim, não, a gente não tem nenhuma dificuldade no nosso campo da castidade, da sexualidade, a gente namora, mas a gente não tem vontade de nada. A gente ia dizer para os dois assim, então não se casem, por favor. Porque vocês vão ter grandes problemas no casamento. Porque esse desejo e esse instinto, gente, isso é natural. Isso existe. Isso nós não podemos negar. Nós precisamos ordená-lo. A castidade não é simplesmente o ato de não ter uma relação sexual, mas é ordenar os nossos desejos e instintos. É canalizá-lo eles para a hora certa, para o momento certo, para o jeito certo. É aprendermos a nos controlar. É sairmos do controle do corpo, do instinto, para um controle da cabeça. É fazer com que a nossa razão, com que a nossa fé, com que a nossa inteligência controle a nossa vida. Por que hoje as relações das pessoas são tão vulneráveis? Porque são controladas por sentimentos. E sentimentos que eu digo assim, mas a gente tem que ter um sentimento de amor. Mas se a gente for pensar só no sentimento de amor, tem hora que a gente tem sentimento de raiva. Tem hora que a gente tem sentimento de vontade de matar. Tem hora que a gente tem... Não é assim? Eu sou casado com a Carla, tem 9 anos. Tem dia que se eu for olhar os meus sentimentos, eu não sei se eu estava casado. Porque sentimento, gente, tem dia que a gente acorda com a avó atrás do toco. É ou não é verdade? Então, na sexualidade, do mesmo jeito. Se eu for olhar para o instinto daquilo que eu estou sentindo na hora, eu vou me desordenar totalmente.
Agora, quando eu vejo o significado da beleza da relação entre o homem e da mulher, da beleza da minha relação com Deus, da beleza dos relacionamentos que eu tenho com os meus amigos, com as pessoas que eu trabalho com elas, e coloco pureza nisso tudo, ou seja, eu me dou para isso tudo, eu consigo colocar os sentimentos no lugar dele. Não estou dizendo que eu vou parar de sentir, mas eu vou conseguir olhar para ele e dizer isso aqui é um sentimento que talvez amanhã ele não exista mais. Então eu preciso ordenar ele, colocar ele no lugar dele e focar naquilo que eu preciso fazer. Porque os sentimentos nos confundem. E na castidade, se falando de castidade e de amor, sentimento é algo que a gente não pode deixar influenciar demais. Por que hoje tanta gente se casa e separa? Por quê? Por conta de sentimento. Amor, eu não estou... Às vezes assim, a gente fala isso e fala assim, mas tem casos e casos. Eu estou falando aqui de que a gente precisa olhar cada caso. Mas amor, gente, é uma decisão. Eu me decidi a amar uma pessoa e amá-la definitivamente. E estar com ela definitivamente. Claro que esse amor ele tem que ser algo vivido em Deus, com Deus, para Deus. Mas é uma decisão que a gente toma. E essa decisão está muito envolvida com a nossa castidade. Hoje em dia as pessoas... É pior, bobo. Você parece agachada. É melhor você parecer em pé. Isso. Tem uma frase de uma música, né? Me policiar contra os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Gente, se deixarmos nos levar pelos nossos impulsos, nós seremos como animais. Só que nós não somos animais. Nós temos sentimentos. Se você pegar a relação, e hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão se relacionando como animais. Não estou dizendo assim, né? Mas estou dizendo assim, não se tem mais compromisso envolvido numa relação. Não se pensa tanto na consequência de um relacionamento. Eu sei que não é o caso de nenhum de vocês aqui, mas se olharmos para o mundo, né? Um sexo casual de uma noite, né? Eu sair e ficar com uma pessoa hoje, amanhã eu não estou com ela mais. Isso é coisa de bicho. Só que vou dizer uma coisa para vocês. Nós não somos bichos. Nossos sentimentos são muito maiores do que bicho. Porque se você pegar uma vaquinha, né? Já viram uma vaca? Eu acho mais engraçado, porque toda vez que a gente vai numa roça que tem umas vacas, a gente sempre pergunta assim, qual que é o touro, né? Porque lá é um touro só para um tanto de vaca. Vocês já viram isso? Já repararam que é assim? Não sei se vocês conhecem, né? O pessoal aí mais da zona rural vai saber melhor, né? É um touro só para um tanto de vaca, não é? Gente, na hora que o touro vai lá para poder subir na vaquinha lá para fazer o bezerro, ele faz o serviço, sai, vai embora e às vezes vai até para outra vaca direto, né? Só que a hora que termina isso, a vaca não se sente ofendida. A vaca não pensa assim, não, mas ele nem conversou comigo depois desse momento tão profundo. Não, mas ele nem sabe meu nome direito. Não, mas já está com outra. A vaca não tem esse tipo de pensamento. Por isso que bicho pode viver os relacionamentos de qualquer jeito. O ser humano ele é marcado por todos os relacionamentos que ele vive. Ele pode até imaginar que não está sendo marcado. Mas se ele se deixa levar para uma vida de promiscuidade, essa vida vai marcando ele no mais íntimo do ser dele e num determinado momento isso vai trazer consequências desastrosas, né, para o ser humano. Dentro do amor, gente, existem algumas características que a teologia do corpo nos ensina, que ela diz para nós que o amor tem que ser livre, fiel, total. Quem sabe o último? E? Vocês estão treinados, hein? Quando que a gente pode analisar se um relacionamento que a gente tem com alguém, seja um relacionamento de amor, de marido, de namorado, de esposa, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento familiar, quando que a gente pode ver se esse relacionamento vive um amor verdadeiro e que está embasado na castidade?
se esse relacionamento é de forma livre, fiel, total e fecunda. Isso aqui não é só para casamento, não. Isso aqui é para todos os nossos amores. Todos os nossos amores. O amor que eu tenho com você, que é meu amigo, eu te prendo, eu te deixo livre. Eu sou fiel àqueles compromissos que eu tenho com você, a nossa amizade. Eu vivo de forma total, ou seja, não, eu vivo escondido, eu vivo falso, eu tenho máscaras. Isso para nós traz bons frutos ou não? Essa é a melhor forma de nós analisarmos a castidade. Porque aqui está o amor verdadeiro. Num relacionamento de um casal que vive o sexo, por exemplo, fora do casamento, ele consegue dizer que ele é livre, fiel, total e fecundo? Por quê? Porque a gente também, uma coisa que a gente precisa aprender enquanto igreja, é que nós precisamos ter resposta para as coisas que a gente crê. Nós não podemos só dizer que a gente acha isso se a gente não tem resposta. Esse mês passado eu fui pregar em São Luís, no Maranhão, e olha o que aconteceu comigo. Eu preguei um retiro e na segunda-feira eles pediram para eu dar uma formação sobre teologia do corpo. E eu dei uma formação de 2 horas de teologia do corpo e vim embora. E aí, a hora que eu estava saindo de lá, um cara chegou para mim e falou assim, me passa o seu WhatsApp que eu quero te fazer umas perguntas. Eu falei, você quer me fazer umas perguntas? Quero. Eu passei meu WhatsApp para ele, beleza, e vim embora. Passou vários dias, nada, né? Aí, segunda-feira agora, ele me mandou uma mensagem. Umas 10 mensagens, uns textos enormes, com vários argumentos. Ele contando que ele é espírita, que ele foi na formação porque a namorada dele é católica, e que eles estão começando a namorar agora, e que ele não vê que sexo antes do casamento tenha sentido não ter. Porque se ama de verdade, o que tem? E aí ele colocou vários argumentos, assim, argumentos fortes. E eu estou falando isso por quê? Porque a gente precisa também ter argumentos concretos. Não é simplesmente, eu podia muito bem mandar para ele falar assim, olha, fulano, sexo antes do casamento é pecado e ponto. Ele ia falar assim, ponto? Que ponto é esse? Pecado por quê? E a gente precisa ter resposta. Então eu pergunto para vocês, uma vida sexual fora do casamento, por que não tem essas 4 coisas? E por que não fecundo? O Clebão deu várias respostas muito boas, né? Que não são só essas, mas eu acho que está bem dentro do caminho. Um sexo fora do casamento não é livre. Mas você pode virar para mim e falar assim, mas eu amo essa mulher, eu vou me casar com ela, eu só não casei ainda porque não teve jeito. Mas por que ele não é livre, então? Bom, eu amo ela muito, eu vou casar com ela, mas qual garantia que eu tenho de certeza que o meu compromisso com ela é para a vida toda? Ou às vezes eu estou prendendo ela num compromisso que ainda não é o compromisso, que ainda não é. Eu estou prendendo ela num compromisso que ainda não é compromisso, ou seja, eu não estou fazendo ela livre. Fiel. Por que sexo fora do casamento não é fiel? E eu não estou dizendo de sexo casual, não. Estou dizendo de alguém que namora há muito tempo, que tem certeza que vai casar. Por que ele não é fiel? Eu só tenho com ela. Da mesma forma que o beijo é para o namoro, o sexo é para o casamento. Mas por que uma relação sexual fora do casamento não é fiel? Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Primeiro, o sexo foi criado pro matrimônio, e nós cremos nisso. E a fidelidade aí é uma fidelidade também a Deus, não só a outra pessoa. E segundo, o casamento é um compromisso eterno que eu faço com a pessoa. Se eu vivo ele fora do casamento, aquilo que é para o casamento, eu não estou garantindo fidelidade para a pessoa para a vida toda. Quando eu me casei, eu falei com a Carla assim, eu prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te por toda a minha vida. Antes disso, eu não fiz
esse compromisso com ela. Então eu não comprometi com fidelidade para a vida toda ainda. Por que ele não é total? Por que ele não é total? Esse é fácil. Por que não é total? Hein? Não, mas é total. A gente começa do início, vai no meio e termina. Né? Faz início, meio e fim. Mas por que não é total? Hã? Porque não está abençoado por Deus? Também. Porque para nós entendemos que uma comunhão verdadeira dos filhos de Deus se faz entre 3 pessoas, o marido, a esposa e Deus. Se não tem a bênção de Deus, falta boa parte. Talvez seja essa. Mas vou dar um outro exemplo. Ela não é unitiva e procriativa. Por isso ela não é total. Também. Se ela não está aberta à vida, ela não é total. Pode ser procriativa, né? Pode ser, ué. Se você não estiver fazendo nada, procria do mesmo jeito. Não, só antes de casar, namorando. Por quê? Gente, eu moro com a minha esposa, não moro? Eu sou totalmente dela, não sou? Acordo do lado dela. No dia que tem relação sexual e no dia que não tem também, a gente está ali. Às vezes, depois que casa, depois de alguns anos, é mais nos dias que não tem do que nos que tem, porque a realidade, a coisa vai ficando menos dias, né? Eu sou totalmente dela. Não só na hora que eu estou na cama. Eu sou totalmente dela todos os dias. Eu me moro com ela, eu vivo com ela, eu me entreguei a ela totalmente. Porque pensa, um casal de namorado que namora, mas ainda namora. Um vai para sua casa, o outro vai para a casa dele. Ainda não enfrenta a totalidade do relacionamento. Quem aqui é casado sabe, a gente quando namorava era muito bom. Depois que casa é melhor, mas é mais difícil, né? Aí, vocês dois, não é mais difícil depois que casa? Porque antes, os nossos problemas, cada um ia para sua casa. A totalidade, gente, não está só na hora da relação sexual, está em todo. Então, se eu tenho que viver totalmente com a minha esposa, o meu amor é total. E o último, fecundo. O fecundo também é bem polêmico. Esse fecundo, se a gente olhar só por um ângulo, como a Daphne falou, fora do casamento também pode ser, porque fora do casamento também faz filho, né? Mas a fecundidade do amor é que Deus quer que a gente esteja aberto à fecundidade. Que a gente não pare a fecundidade. E até esse rapaz me perguntou, eu disse para ele assim, eu pus vários argumentos para ele, um dos argumentos eu pus para ele assim, não existe nenhum método contraceptivo 100% seguro. Nenhum. Não existe. Fora, claro, que aí não é método contraceptivo, mas já é uma cirurgia, que é a vasectomia e a ligadura, né? Não, depois de um tempo se torna. Depois, no início pode ser que não, mas depois de um tempo se torna seguro. Tirando esses que não são métodos contraceptivos, mas são cirurgias, nenhum outro é 100% seguro. Nem o método Billings que a gente faz, porque a gente também tem abertura à vida. Aí eu disse para ele assim, se nenhum é 100% seguro, qual é a melhor hora de se ter um filho? Ou de correr um risco de ter um filho? Qual que é a melhor hora? No casamento. Então esse motivo, ele já vem em cima de todos os outros. Se um filho é para uma família, então o sexo também é para a família, porque não tem como nós negarmos, e aí não tem como negar, que Deus criou o sexo para quê? Para quê? Para procriar, ué. Ah, mas a gente tem que ser livre. Esses dias estava tendo um seminário aí, num lugar aí, a mulher falou assim, a mulher tem que ser, como é que foi a frase? Sabe, me ajuda a lembrar do corpo? A mulher tem que ser livre para usar seu corpo da forma como quer. A pessoa falando que o aborto tinha que ser liberado. Ela tem que ser livre para usar o seu corpo como quer. Falei, tudo bem, ela pode ser livre, mas ela tem que assumir as consequências da liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Se eu quiser dar um tiro no meu pé, eu sou livre. Mas não adianta eu falar que não vai doer o meu pé, ué. Porque eu sou livre, eu quero dar um tiro no meu pé, mas na hora que eu der o tiro, eu quero que na hora não doa. Uai, peraí, não tem jeito. Então não tem jeito de olharmos para o corpo humano, para as nossas
vida, né? Vida de homem e de mulher, e dizer que tem outro objetivo que não seja ter filhos. Ele é unitivo, ele é muito bom, né? Ele é prazeroso. Tudo isso Deus colocou no sexo, gente, para nos dar vontade de fazer, para a gente ter filho. E não adianta a gente achar que é outra coisa, não, porque não tem jeito. Até se olharmos para o corpo da mulher, ele é todo preparado para gerar vida, para ser mãe. Se pensarmos, por exemplo, nas partes do corpo da mulher e tirarmos a maternidade, tem coisa que fica sem sentido. Não tem? Aí o homem também podia ter, ué. Não é? Os seios, por exemplo, se pensarmos nos seios das mulheres, se não for para amamentar, por que não é igual ao do homem? Por que tem as glândulas mamárias? Por que produz leite? Vocês estão entendendo assim? Não adianta a gente tirar isso. E eu escutei uma frase do Padre Paulo falando uma coisa muito bonita e muito profunda, que tem a ver com a nossa castidade. Toda vez que a gente pega algo, por exemplo, eu pego esse quadro. Esse quadro para que serve? Para escrever nele. E eu pego esse quadro e falo assim, não, esse quadro é muito bonito, eu não quero escrever mais, vou usar ele para outra coisa. Eu corro o risco, e um risco grande, desse quadro não se perder, ser destruído, acabar, porque eu não usei ele do jeito certo. Porque se eu pegar ele e colocar ele no chão para se tornar apoio de alguma coisa, ele vai deixar de existir. Ou seja, se eu tiro o fim pelo qual esse quadro existe, eu estou destruindo o quadro. Se nós tiramos da nossa sexualidade o fim pelo qual ela existe, nós estamos destruindo a sexualidade. E olha, o primeiro fim, acima de todos, é a procriação. Os dois se unirão, serão uma só carne, né? Povoarão a terra, encherão a terra, terão filhos. Esse é o sentido maior. Eu sei que, claro, vocês podem estar olhando para mim pensando assim, mas hoje em dia ter filho não está fácil. Olha, não está não, viu? Mas não quer dizer que não seja fácil, que seja ruim. Porque a gente tem mania de achar que coisa fácil é coisa boa. E tem coisa que não é fácil, mas é as melhores coisas do mundo. Porque se eu falar para vocês assim, não, ter filho é facinho demais, gente. Não, até que ter e fazer é fácil, né? Criar é mais difícil mesmo. Mas dizer para você que porque é difícil não vale a pena, é um erro. Se você pensar na sua vida, quantas coisas são difíceis de você fazer e mesmo assim você faz porque te faz bem, não tem um tanto de coisa. Se você pensar agora, esse ano é a Olimpíada, para um cara que vai ganhar a medalha lá de não sei o quê. Se você perguntar para ele se foi fácil, ele vai falar o quê para você? Que não foi fácil. Mas valeu a pena? Ele vai dizer que valeu a pena. Na nossa vida é assim. Quem quer passar numa federal? É fácil, mas vale a pena? Então nós precisamos tirar de nós, do relativismo, a palavra facilidade de coisas que são ruins. Não é porque é difícil que é ruim. Não é porque é difícil que não vale a pena. Ter filhos, realmente nós temos que nos privar de um tanto de coisa. Eu tenho 3, pretendo ter mais. Sei que o povo me acha doido, mas quero ter 4. Tem dia que a gente desiste de ter 4 lá em casa. Ontem mesmo, antes de ontem, quinta-feira, nós estávamos em casa, os 3, agitados, bagunçando, fazendo raiva na gente. E a gente querendo fazer uma coisa, eles não queriam fazer, queria que dormisse, não dormia. Aí a gente deitou na cama e a Carla falou assim, nossa, será que a gente ainda vai ter vontade de ter 4? Eu falo, hoje eu não quero pensar nisso não. Tem dia que tem isso. Por quê? Porque é difícil mesmo, porque tem dia que eles dão trabalho, tem dia que eles fazem coisas que não quer, né? Essa quinta-feira a Luísa caiu do sofá, bateu a cabeça no chão, sabe? Vira que é uma confusão. Tem dia que a minha casa é uma confusão mesmo. Aí a gente fala, e olhar para aquela situação, naquele momento, a gente fala assim, não vale a pena. Só que se eu pensar que aquilo vai passar, e que depois vão vir frutos de uma família numerosa, de filhos que vão estar comigo no futuro, eu vou perceber que vale a pena passar por uma quinta-feira à noite com dificuldade, deitar estressado, mas saber que eu tenho uma vida inteira para colher muitos frutos, muito maiores do que uma quinta-feira, vale a pena. E isso tudo está ligado diretamente na castidade. Porque para nós que somos casados, a castidade é querer ter filhos, com responsabilidade, porque também não é assim, né? Tem que ter a responsabilidade, tem que ter um planejamento mínimo diante das dificuldades da vida, mas não tem que ter o egoísmo
de pensar assim, não, eu não posso ter filho não, porque eu tenho que trocar de carro. Não, eu não posso ter filho não, porque eu tenho que fazer um doutorado. Não, eu não posso ter filho não, porque eu tenho que ter uma televisão melhor. Olha, quando a gente coloca os nossos interesses pessoais, né? A gente entra num utilitarismo, ou seja, eu penso primeiro em mim, para depois pensar naquilo que é o projeto de Deus para mim, eu estou diretamente pecando contra a castidade. Porque eu estou me tornando a vida e as coisas e as situações como algo de utilitarismo. Isso não faz bem. Na castidade também, para os casados, a abertura aos filhos é um preceito de castidade. Para os solteiros também, né? Abertura. Não aos filhos que você vai ter porque você está solteiro, mas aos filhos que Deus mandar para você. Mas a abertura para a fecundidade, né? E aí, de forma concreta, eu quero só dar alguns exemplos. Já estou terminando, não vou precisar desse tempo todo, não. Sei que você ficou satisfeito. Mas eu quero dar só alguns exemplos de castidade, assim, que estão relacionados a coisas concretas do nosso dia a dia e que, às vezes, influenciam diretamente naquilo que a gente faz e que o mundo, às vezes, faz diferente. Eu vou dar alguns exemplos. Um primeiro exemplo de castidade, na forma como eu tenho atitudes com as pessoas. Se eu sou honesto, se eu sou puro, se eu sou verdadeiro, né? Se eu não ajo com mentiras, se eu não ajo com situações, isso tudo fala se eu sou uma pessoa casta ou não. Minha forma de pensar em relação aos outros, isso principalmente nós homens. Uma das dificuldades da vivência da castidade está no pensamento. E não pense você que o mal vai agir nas suas atitudes. Se você alimenta pensamentos, uma hora esses pensamentos vão vir para fora de alguma forma. E eu não estou falando só em pensamentos sexuais, não. Pensamento de ódio, pensamento de vingança. Tudo isso é contra a castidade. A castidade é algo puro e é algo que leva para o amor e não para a destruição do outro, né? Então, nos pensamentos, no meu olhar, eu tenho que ter a castidade. Naquilo que eu olho, da forma como eu olho, para quem e para que eu olho, né? Nós temos aí num mundo hoje todo erotizado, né? Onde, como se diz assim, né? Se a gente quiser, a gente vê coisas indevidas, principalmente no campo da sexualidade, a todo momento. Principalmente nós homens somos tentados pelo nosso olhar, porque a tentação do homem na sexualidade vem pelo olhar, principalmente. E às vezes a gente é tentado para ver coisas, mas nós precisamos cuidar do nosso olhar, purificar o nosso olhar. Tentar olhar para o outro, seja homem, seja mulher, como um filho de Deus, como alguém que tem que ir para o céu. Esses dias eu vi também o Padre Paulo falando uma coisa muito fantástica, que ele disse o seguinte: quando eu ver uma mulher lá, né, que está passando na rua, e o homem vou olhar para ela e falar, não, essa daí, eu não vou conseguir olhar para ela e só ficar sem pensar nada, porque o corpo é bonito, porque ela está se mostrando. Ele falou que nessa hora a gente precisa olhar para a pessoa, se for inevitável olhar, e pensar assim, não, essa pessoa precisa ir para o céu. Porque se a gente olha com o olhar de que a pessoa precisa ir para o céu, a gente não consegue pôr tanta maldade no nosso olhar. E nós vamos olhar para todo mundo, seja a pessoa ruim, a pessoa boa, a pessoa bonita, a pessoa feia. Olhar para todo mundo e pensar, esse irmão precisa ir para o céu. E aí nós vamos olhar de forma diferente para ele. Uma outra, e talvez essa agora é para as mulheres, que para os homens é o olhar, para as mulheres é no vestir. As mulheres precisam ser castas na forma de se vestir. Tentar colocar roupas que condiz com a castidade. Não estou dizendo que precisa andar de burca, né? E nem tampar o rosto. Mas também, diante das roupas que se veem aí fora, a gente percebe que não dá, né? E não dá mesmo. É engraçado que ontem eu fui lá no shopping comer pastel com a Letícia. A Letícia minha gosta muito de pastel. E aí a gente foi lá comer pastel e tudo. Gente, tem hora que a gente anda assim, você fala assim, não tem condição. Como é que o pai dessas meninas deixaram ela sair de casa? Não, estou falando sério. Como é que deixa as meninas? Tem umas meninas que usam um short que se tivesse sem o short, estava menos feio. Porque o short é tão curto e aperta a bunda que o negócio fica um negócio assim, ó. E eu olho assim e falo assim, como é que o pai deixa sair de casa assim? Se é que tem pai, né? Porque não pode. Ou se não deve que põe lá embaixo, quando sai, corta um pedaço, né? Puxa para cima.
E às vezes tudo isso tem ficado tão normal. E às vezes assim, e a gente às vezes é contaminado, né? Porque aí eu estou falando de um extremo. Esse short é um extremo. E às vezes a gente quer ficar no meio do caminho, né? Ah, não precisa de ser um short tão curto. Pode ser um pouco menos curto, 2 dedos a mais do que isso. E claro, a mulher é tentada a chamar a atenção. O homem é tentado no olhar. A mulher é tentada em ser vista. Uma mulher, quando ela se veste, na maioria das vezes ela quer ser vista. Isso é uma tentação que ela vive da natureza da mulher. Não é algo assim, não. Isso é da natureza dela. Portanto, as mulheres tomarem cuidado, muito cuidado, com a forma de se vestir. Precisam ser femininas, não pode ter roupa assim, né, masculina, precisam ser femininas, bonitas, mas precisam guardar com uma modéstia o seu corpo. Porque o nosso corpo é o que a gente tem de mais sagrado. É templo de Deus onde Deus habita. Portanto, como eu visto o templo de Deus, me fala se eu quero mostrar a Deus ou se eu quero me mostrar para o outro. Termino agora, de verdade, fazendo essa analogia do corpo, dentro da castidade, dizendo uma grande diferença que se tem hoje no mundo em relação ao nosso corpo. Porque você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, o seu corpo precisa apontar para Deus. Sua vida precisa apontar para Deus. Suas atitudes precisam apontar para Deus. Ou seja, você é chamado a ser um ícone. Vocês sabem o que é um ícone? Quem sabe? O que é ícone? Já viram ícone? Um símbolo. É um símbolo que te remete a algo, né? Se a gente pega um ícone de alguma coisa, a gente olha para aquele ícone e logo lembra de alguma outra coisa. E um ícone de Deus, ele tem que olhar para esse ícone e ver Deus. Quando as pessoas olharem para você e não ver Deus, sabe o que você se torna? Um ídolo e não um ícone. Porque um ícone, ele aponta para Deus. Um ídolo aponta para si mesmo. Se você, na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma de pensar, na sua forma de se relacionar com as pessoas, não levar essas pessoas para verem Deus que te criou, ou ver em você, talvez não consigam imediatamente ver Deus, mas ver em você alguém que não quer que pare em si, chamar atenção para si, para o seu corpo, para suas ações, e sim levar elas para algo mais, você se torna um ídolo. E aí um ídolo, né? A gente foge totalmente do plano de Deus. Deus te chamou para ser ícone e não para ser ídolo. Então tomemos cuidado também com o nosso jeito de ser para não nos tornarmos ídolos. Quando eu falo da forma como as pessoas se vestem, da forma como as pessoas se comportam nos seus relacionamentos, elas estão querendo ser ídolos. Estão querendo que os outros olhem para elas, toquem nelas, aproximem-se delas para ficar nelas e não para ir para Deus. Se nós deixarmos que os outros nos toquem, nos abracem, aproximem-se de nós para levá-los para Deus, nós estamos sendo ícones. Se parar em nós, nós nos tornamos ídolos. Amém?